Você sabe qual que é a rotina do papiloscopista policial? Nesse vídeo aqui a gente vai bater um pouquinho de papo sobre essa carreira aí, voltado um pouquinho mais para a área operacional. Num vídeo só não dá pra gente abranger tudo que o papiloscopista faz. Então nesse vídeo a gente vai focar um pouquinho mais no trabalho de perícia. Vamos começar respondendo algumas perguntas básicas, que são as mais comuns que os candidatos à polícia vêm fazer pra gente. Papiloscopista usa arma. Precisa ter CNH para prestar o concurso. Papiloscopista faz plantão. Vejam bem, pessoal, o nome do cargo é papiloscopista policial. Logo, você é um policial. Você é obrigado a portar arma. Você tem que usar a sua arma. Você sai da academia apto como qualquer tipo de outro policial, seja ele policial militar, policial civil, policial federal. Então não só pode portar arma, como é obrigatório o papiloscopista policial andar com a sua arma. Quanto a ter a CNH para testar no concurso, eu acho que todos os cargos da polícia fazem essa exigência, porque todos os cargos da polícia, com exceção do oficial administrativo, eles são policiais. Então, em determinada situação, pode ser necessário que ele faça ali o uso da viatura. No caso dos papiloscopistas, a gente usa para realizar diversos tipos de serviços, atendimento ao local de crime, ir para hospitais, se locomover até necrotérios, se locomover até casa de pessoas incapacitadas que não podem ir até um posto de identificação para tirar o seu RG. Então é óbvio, né? E a gente tem que conduzir desde viaturas, carros pequenos, até aqueles carros maiores, do tipo Ducato, furgão, que fazem parte da frota do nosso departamento. Sobre o policial trabalhar em escala de plantão, isso aí é muito vago, é muito genérico. Depende muito de onde você vai trabalhar. Em determinados departamentos não é necessário fazer plantão. Agora já em outros casos precisa, é obrigatório. Tem diversos tipos de plantão. Tem plantão de 24 horas, tem plantão onde você trabalha 12, folga 24, depois você trabalha mais 12, depois você folga 72 horas, onde um desse plantão obrigatoriamente você vai estar trabalhando de noite, de madrugada. Então primeiro seja aprovado, entre na Polícia Civil e depois você vai ver onde você vai trabalhar e qual vai ser a sua escala. Não importa se você é agente, carcereiro, agente de telecomunicações, você tem que estar apto para portar uma arma, para dirigir uma viatura, para trabalhar em plantão, se necessário for. A Polícia Civil, ela não é carreira, a Polícia Civil é atitude. As pessoas que estão lá dentro é que devem fazer a diferença. Então por isso que você que quer entrar na polícia, você já tem que entrar com essa mentalidade. Não queira entrar querendo se esconder de trás de um departamento, de uma mesa. Não, entre para fazer a diferença. É desse tipo de policial que nós precisamos e que nós gostamos de trabalhar. Chega daquele policial braço curto, maçaneta, que quer jogar tudo pro colo dos outros, né? Lógico que a polícia também precisa dessas pessoas para ficarem atrás do computador, fazendo o serviço administrativo, fazendo o serviço de inteligência, que é tão importante quanto o trabalho de campo, porque o trabalho de campo depende dessas pessoas que estão de trás de computadores e que também são policiais e que também dão o seu sangue pela corporação. Mas é isso, cada um ali dentro do seu perfil e fazendo o seu melhor para a gente servir a população e para a gente fazer o serviço da Polícia Civil, que é colocar bandido atrás das grades. Vamos ser policiais que representam a nossa instituição. Quando eu decidi ingressar na Polícia Civil, logo de cara eu já queria ser papiloscopista, mas vocês concurseiros, vocês que estão estudando aí, sabem como que é difícil, sabem a luta que é passar num concurso desse. Então o que eu fiz? Eu me inscrevi para todos os cargos: agente, papiloscopista, auxiliar de papiloscopista, atendente de necrotério, auxiliar de necrópsia, todos os cargos que vocês imaginarem eu me inscrevi. Fiz todas as provas, consegui ser aprovado em 2 concursos, de papiloscopista e de auxiliar de papiloscopista, que desde sempre era o meu sonho, né? Naquela época eu já tinha o meu irmão Thomas, né, como referência ali de policial, sempre me ajudou com os estudos para conseguir a aprovação.
mas eu assisti ali um programa policial que passava na televisão paga, e eu me lembro que eu vi ali a equipe do DHPP atendendo um local de homicídio, e foi quando eu me interessei por essa carreira, né? Eu vi ali o cara coletando as impressões do cadáver ali na rua, e eu falei, meu, que trabalho da hora, esse trampo é o que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer na Polícia Civil, eu quero atender esses locais para rachar crime. E coloquei isso dentro da minha cabeça e fiquei maturando essa ideia, estudando, me preparando para o concurso e me vendo sendo policial, me vendo na carreira que eu estou hoje, fazendo esse serviço. E isso foi um grande diferencial para minha aprovação no concurso. Então eu fiquei cerca de 1 ano e meio a 2 anos ali só estudando, com esse foco de entrar na polícia, até que eu consegui a minha tão esperada aprovação. E na carreira que eu sempre sonhei. Aí fiz a Cadepol, fui aprovado, saí pilhado da Cadepol, querendo vibrar, como a maioria dos policiais sai ali da Cadepol. Estava tentando ir trabalhar no DHPP, conversando com alguns policiais, levantando alguns contatos. Em algum momento isso chegou quase a acontecer, mas por força de uma canetada maior, todos os policiais da minha turma foram designados para atividades de poupa-tempo. Então aquilo ali deu uma baixada na minha bola. Eu fiquei mais ou menos 3 anos trabalhando de trás do computador, emitindo RG, emitindo documento ali. Atividade que eu gostava muito de fazer, mas que por trás de mim tinha aquela vontade adormecida que me motivou a entrar para a polícia, de trabalhar em campo, de trabalhar na rua. Mas há alguns anos atrás, o delegado que assumiu o IIRGD, delegado que nem está hoje mais lá, ele tinha uma postura diferente das administrações anteriores. Ele era um delegado que visava muito o trabalho policial operacional. Então ele fez ali mudanças no IERGD em poucos anos, coisas que dentro de 40 anos ali não acontecia, né? E ele começou a dar canetada para todo lado e começou a mandar os papiloscopistas para a rua, começou a se formar equipes. E eu ali no meu computador vendo essa mudança acontecer. E por um lado eu queria fazer parte dessa equipe, eu queria fazer parte dessa mudança, mas por outro lado eu estava acomodado ali, porque nesse trabalho de poupa-tempo a gente recebe uma gratificação a mais, até que veio a canetada compulsória, aí não teve mais volta, eu tive que realizar esse trabalho. Tinha que ir para a rua, tinha que rachar crime mesmo. Chegando ali no departamento, no meu primeiro dia de trabalho, eu demonstrei a minha intenção de trabalhar na rua para o meu chefe, né? Mas ele já deu um banho de água fria em mim, né? Falou, não, primeiro você tem que ficar aqui sentado atrás do computador, aprender a fazer laudo, no mínimo 3 meses, até você pegar o jeito da coisa, para aí a gente começar vendo se você pode ir para a rua, se você tem perfil, né? Mas depois de uns 15 dias, eu consegui alterar a minha escala de horário, onde eu comecei a trabalhar na escala de plantão, até que um dia eu estava ali trabalhando, chegou o pessoal da equipe de local, veio conversar comigo e falou, a gente sabe que você tem interesse em trabalhar em local com a gente vai fazer um local aqui próximo, você não quer ir com a gente não? Você trouxe armas, tem colete? E já me prontifiquei na hora para ir. E fomos para esse local. Era uma loja de roupas, de calçados. Eu me lembro que tinha bastante coisa para ser periciada. E ali eu comecei a ter o meu primeiro contato de como que é realizar perícia nesses locais. E engraçado foi que, acho que no outro dia, no outro plantão, né, chegaram para mim e falaram assim, ó, você já tá na equipe e tal, vamos com a gente, você agora é da equipe de local, né? Porque o serviço estava crescendo tanto, a demanda era tão grande, que eu nem tive esse luxo de ficar lá 3 meses atrás do computador. Já fui direto pra rua, né? E no segundo local que eu fui fazer, era uma favela. Eu lembro que era um latrocínio de um policial militar. E a moto dele foi encontrada num lugar de difícil acesso. E a gente foi lá nessa comunidade da Zona Leste para levantar esse local. Primeiramente a gente se dirigiu até o DP, e de lá uma viatura da Polícia Militar e outra da Polícia Civil foi com a gente para fazer um comboio até chegar nesse local de difícil acesso. E conforme a gente ia adentrando naquela comunidade, eu vendo aqueles policiais dentro da viatura com escopeta 12, carabina .40, eu já comecei a falar, nossa, o que eu fui fazer, meu? Eu tava sentado lá no computador e agora eu tô aqui no meio dessa favela aqui. Qualquer momento pode rolar um tiroteio aqui. Foi bem tenso, mas conseguimos levantar o local com sucesso. O bandido foi em cana, que a gente conseguiu positivar o mala
o delegado entrou em contato com a gente do departamento para agradecer a gente, falando: já prendemos o cara, fomos na casa dele, pegamos ele e até a mãe do mala entregou ele. O serviço foi realizado 100% com sucesso. Mas esse foi só o primeiro de muitos que ainda iriam vir, né? Com o tempo a gente vai se acostumando com essa rotina, isso fica normal. Já entrei em diversas outras comunidades e favelas em situações de alta periculosidade para realizar a perícia. Se a polícia não entrar mais nesses lugares, meu amigo, porque aí acabou o mundo mesmo, fecha a porta, o último a sair apaga a luz. Mas eu não acredito nesse discurso, até porque essa revolução que o IRGD passou, ele deu fôlego para a polícia. A gente está rachando muitos crimes e muitos policiais antigões vêm conversar com a gente e falam: rapaz, eu tenho 30 anos de polícia, eu nunca vi um trampo desse. Parabéns para vocês. Eu trabalho no famoso IIRGD, Instituto de Identificação Ricardo Gamberton Downs. Trabalho no departamento de perícias papiloscópicas, também conhecido como monodactilar ou EIFES. Nesse departamento, o serviço que eu faço, ele é mais operacional de campo. É um serviço técnico, onde a gente vai atender locais de crime. A gente atende os mais variados tipos de locais, que vão desde furto, roubo, latrocínio e de vez em quando até homicídio também. Homicídio, ele é de competência do DHPP, mas de vez em quando ali, por conta das circunstâncias, depende do delegado, ele chama a gente também. Então é comum também a gente atender alguns locais de homicídio, embora não seja a regra. Dentro do departamento monodactilar, a gente tem basicamente as pessoas que trabalham com laudo, que são aquelas pessoas que trabalham com material que chega até nós pelo IC, o Instituto de Criminalística, ou pelas perícias realizadas pelas equipes de locais. Temos também o pessoal que trabalha com a necropapiloscopia, que é a identificação humana em cadáveres. Às vezes esses cadáveres estão em condições especiais, precisam de técnicas próprias ali, produtos químicos adequados para se conseguir chegar até a identidade daquele corpo, quem foi aquela pessoa. Temos as equipes de locais realizando as perícias em locais de crime. Basicamente a minha rotina é essa: a gente chega no departamento pela manhã, às vezes já tem 2 ou mais casos para serem atendidos pelas nossas equipes. A gente também faz trabalho interno, a gente tem que fazer relatório desses locais que a gente atende. A gente também tem que fazer inserções nos sistemas, quem for trabalhar com a gente aqui, com as nossas equipes na rua. Basicamente, as nossas equipes são de 3 pessoas, mas pode chegar até 5, dependendo da situação. E ainda se for uma coisa muito complexa, você pode ir 2 ou 3 equipes atender o mesmo local. Esse trabalho de perícia é um trabalho que é muito gratificante de fazer, né? É meio que uma revolução dentro da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, pelo menos, né? Porque a gente está alcançando ótimos resultados com o nosso trabalho. Eu costumo falar que o papiloscopista, para mim, é a melhor carreira da Polícia Civil, né? Hoje em dia, é aquela carreira que quando você chega num local que tem um investigador aguardando a gente, que teoricamente, né, é a carreira de mais status da Polícia Civil, quando a gente chega num local, ele já olha para o papiloscopista com os olhinhos brilhando, né? Ele já sabe que ali a gente vai para rachar o crime. Muitas pessoas têm a visão que essa carreira de papiloscopista, o policial fica ali sentado numa mesa, numa escrivaninha, só com a cara colada no computador, fazendo emissão de documento ou legitimando uma ficha para identificar uma pessoa. Isso é uma visão ultrapassada, porque isso é só uma das inúmeras atribuições da nossa carreira.
esse campo da perícia, ele está muito em foco aqui em São Paulo hoje em dia. É um trabalho que ele é cansativo, ele esgota bastante, né? Mas para quem gosta, é muito gratificante. Não é fácil, às vezes você fica 16 horas dentro de uma viatura na rua, indo de um local para o outro, atendendo esses locais. Então, para quem almeja entrar nessa carreira, para quem almeja trabalhar com perícia, tem que estar no sangue, tem que gostar do que vai fazer, porque nem sempre a gente tem o reconhecimento que a gente merece. Eu estou falando tanto do reconhecimento financeiro como aquele reconhecimento profissional. Mas isso é outra discussão, né? Não vamos entrar aqui nesse mérito. Óbvio que eu acho que todos os policiais aqui de São Paulo merecem ser melhor remunerados, mas não é por isso que a gente vai deixar de trabalhar com motivação e com muita qualidade para fazer o nosso serviço. Embora aqui no estado de São Paulo a gente não seja oficialmente reconhecido como peritos ali no papel, na prática é totalmente o contrário. O que é um perito? Perito é aquele que se especializou em determinado ramo ou atividade, que tem experiência, habilidade em uma determinada área. Então, na prática, a gente é perito. E na teoria também, porque os nossos laudos, eles são reconhecidos pela justiça. A justiça usa nosso laudo para legitimar pessoas, para identificar criminosos e outras coisas. Já fui algumas vezes no fórum prestar depoimento perante o juiz, promotor, advogado, questionando o nosso laudo, mas não de um ponto de vista técnico, né? Apenas para prestar um esclarecimento, né? Por exemplo, se você é um juiz e você não entende nada de engenharia, você chama um engenheiro lá na sala de audiência para ele ser o perito, para ele te conduzir naquela situação. Então isso, na prática, acontece com a gente e nossos laudos são legalmente válidos para os juízes aplicar as sentenças. Quem quer que tenha uma experiência na análise, o que os peritos papiloscopistas fazem na cena do crime, impressão digital e outras atividades que, ao longo da história, contribuíram para o esclarecimento de diversos delitos, inclusive um grave que ocorreu aqui em Brasília com um notável profissional da advocacia, observará que efetivamente o trabalho desses peritos é um trabalho mais do que equiparável ou reenquadrável, revalorizado, como diz a jurisprudência do Supremo. Os papiloscopistas são peritos oficiais que ingressaram nos quadros do cargo por concurso público. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá à merda. Às vezes a gente precisa de adentrar num local que é uma de risco. A gente precisa entrar em locais extremamente delicados. Não dá para ir com uma viatura só. Precisamos chamar reforço para chegar nesses locais que são de difícil acesso e também alto grau de periculosidade. Então a gente tem que estar com atenção redobrada. A demanda é muito grande, a polícia carece de policiais, carece de efetivo. Os locais atendidos pelas nossas equipes são os mais variados possíveis. Residência, empresa, escritório, mansão, favela, comunidade, veículos, qualquer tipo de objeto que esteja relacionado ao crime, só para citar alguns. Quando a gente chega no local de crime, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar na cabeça do criminoso. Uma palavra que eu gosto de usar muito é sagacidade. Você tem que ser sagaz para saber aonde você vai direcionar o seu trabalho. Algumas coisas podem ser até repetitivas, que a gente faz metodicamente, mas não existe um local igual ao outro. Cada local é diferente, cada um tem as suas próprias peculiaridades que vão fazer você quebrar sua cabeça e vão fazer você sair da sua zona de conforto, para você pensar qual que é a melhor maneira de realizar aquele trabalho ali. Isso se você for um bom policial mesmo, não estiver ali só para cumprir tabela, para jogar pó para todo lugar ali, entrar na viatura e for embora. Não seja esse policial, não é a cultura do nosso departamento, das nossas equipes. A gente vai para um local para a gente sair com a melhor impressão dali. E a discrepância de um local para o outro também é bem grande.
Por exemplo, a gente pode estar num local, num bairro ali de classe média alta, dentro de uma mansão, num apartamento, de um condomínio de luxo, e em seguida a gente já sai daquele bairro e vai fazer um local dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, ali do lado da boca de fumo, ali do lado do traficante. Então, todo cuidado é pouco, não pode baixar a guarda em nenhum momento, tem que estar 100% em QAP, qualquer tipo de QRU é imprevisível, pode acontecer de você chegar no local, ele está quente, você vai para fazer uma perícia, você já tem que dar a cana, o cara pode estar ali, você já levanta no local mesmo as informações. Então é isso, nós estamos sempre preparados para qualquer tipo de situação. O interessante de adentrar num local como numa comunidade, por exemplo, é que a polícia não é bem-vinda lá, não é bem-vinda, a gente é hostilizado, os moradores querem que a gente caia fora dali, porque a gente para ali o comércio deles, quando tem comércio ilegal de droga, de arma, e fica ali a presença da polícia, eles estão perdendo dinheiro. Então fica uma situação tensa e que a qualquer minuto pode acontecer um confronto, sim, como já aconteceu. Então esse é um trabalho que tem bastante ação, sim. Uma coisa que marca bastante a gente nesses atendimentos são as vítimas, os relatos delas. Essas pessoas, elas foram violentadas de uma maneira que não faz parte da vida delas, não faz parte da rotina delas, não faz parte da cultura delas. Elas vão entrar na sua casa, onde é um lugar inviolável, onde é o seu descanso, te bater, te agredir, ameaçar que vai te matar, bater no seu filho, bater na sua mulher. São situações muito revoltantes. Esse tipo de violência traumatiza essas pessoas. A vida delas nunca mais vai ser a mesma a partir daquele momento. Casos de furto são traumas mais leves, né? Porque a pessoa, ela não viu o ladrão, ela não teve contato ali com o bandido. O cara entra na sua residência, mas nem por isso é um crime que deve ser subestimado. A bagunça que os caras fazem na sua casa é uma bagunça que vocês não têm ideia. Sua casa fica um caos, você tem vontade de destruir a sua casa e construir outra. Muitas dessas pessoas querem vender as suas casas, não querem nem voltar mais para ela. Algumas já teve a casa invadida mais de uma vez. Alguns casos são tão absurdos que parece que saiu de um filme de terror. A gente toma ciência dos locais que a gente vai atender através de um aplicativo. A gente está ali na rua, chega a mensagem pelo celular e a gente vai abrir para ver quais são as informações, o endereço, o BO. E quando a gente começa a ler a situação ali, em alguns casos a gente fica pensando, tomara que tenha havido alguma confusão, tomara que não seja isso. São coisas absurdas. E você tem que ter todo um cuidado para saber ouvir a pessoa, para saber ouvir aquela vítima. Porque você vai estar dentro da casa dela, na residência dela, e ela vai estar ali te contando o que fizeram com ela, os traumas que ela passou, a violência que ela sofreu. E você vai estar ali olhando e tem que se manter profissional a todo momento. E isso é uma violência que a gente vê todo o dia. Todo caso que a gente vai fazer, existem ali alguns elementos que são metódicos, estão sempre presentes. E às vezes a gente vai conversar com uma vítima e ela fica querendo contar aquilo pra gente de uma maneira incomodada, como se fosse absurdo aquilo que ela sofreu. É absurdo, mas é uma coisa que a gente, na nossa rotina, já se habituou a ver. Algumas vítimas, eu acho que ficam até inconformadas com a nossa reação diante da narração delas, porque aquilo é uma coisa, né, que vai dividir a vida dela entre antes e depois, e para nós é só mais um caso. Eu não falo isso de maneira pejorativa, mas sim porque a gente atende diversas situações dessa todo dia. A gente não pode também deixar de mencionar aqui na nossa rotina o IC, né, o Instituto de Criminalística, que a gente trabalha em conjunto com eles aqui em São Paulo, né? Eles também trabalham com a coleta de impressões digitais e todo o material que eles coletam, eles enviam para a gente no Instituto de Identificação, onde a gente elabora o nosso laudo perante o material coletado por eles. E em alguns casos exigem uma atenção extra e a gente é uma equipe especializada em impressões digitais. A gente às vezes vai perder horas ali em determinado caso, em determinado local. Então aqui no estado de São Paulo a gente conseguiu uma maneira de trabalhar em conjunto com eles aí, para não prejudicar nenhuma instituição e sim para somar, para prestar um trabalho de mais qualidade a serviço da população.
Música